Oi, meus queridos, tudo bom com vocês? A gente está aqui mais em um Na Mesa. Eu estou só puxando um assunto aqui, mas quem vai estar dirigindo a gente hoje é o meu querido reverendo Raniel. Não é ainda, mas está quase lá, né? Não, reverendo. Vai estar o Raniel que vai estar puxando o assunto e eu vou passar a palavra para ele, tá bom? Então, beleza, gente? Tudo bem? Estou aqui com o Pedro Ribeiro, Igreja Batista de Getsemane, em Belo Horizonte, líder dos adolescentes lá. Louvado seja Deus. Amém, pastor? Amém. Aleluia, irmão. Isso aí. A gente está aqui hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a igreja nos tempos de Covid, o que muda na igreja depois desse período que marcou boa parte do movimento evangélico brasileiro. Boa parte das igrejas evangélicas no Brasil tiveram que mudar todas as suas estratégias de culto. Algumas já estavam prontas para cultos à distância, outras não. Mas esse tempo de distanciamento mudou, sim, o relacionamento entre cristãos e seus vínculos eclesiásticos. Pedro, o que você acha do momento atual, assim, geral? Vamos começar uma geral. É geral. O que você achou? Dando um tiro de meta. Vai lá. Tirando as posições e suposições escatológicas que envolvem o momento aqui, sempre envolveram qualquer momento de crise, eu acredito que esse é um momento útil para a gente poder testar as bases que a gente tem como igreja e poder entender a capacidade que a gente tem, por exemplo, de medir a liturgia dos nossos cultos, de medir o próprio ministério pastoral que envolve as igrejas. Então eu acho que a gente é até perigoso cravar alguma coisa agora, porque vai exigir tempo, vai exigir uma amostragem maior para daqui a um tempo a gente perceber o que a gente viveu, o que a gente entendeu. Porque a gente teve períodos parecidos na história da igreja, como por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente tem um aparecimento de uma teologia, por exemplo, que apontava para o problema do sofrimento. Isso muda por causa de um acontecimento. A gente tem, por exemplo, dentro da Confissão de Westminster, algumas perguntas que você vê que as respostas elas também são direcionadas para aquele tempo, como por exemplo, eles confessam que a criança quando morre ela vai para o céu, mas se você for olhar, aquilo era uma demanda daquele tempo pela mortalidade infantil que tinha daquela época, não tinha uma abordagem melhor do que aquela. Dentro da Segunda Guerra Mundial, me corrija se eu estiver errado, mas a gente tem, por exemplo, C.S. Lewis, Soren Kierkegaard, o Bonhoeffer. São caras que eles mudaram um pouco o discurso. Eu acho interessante que a crise, ela sempre gera despertamento. Cara, esses dias eu comecei a pensar um negócio, igual que a Bíblia fala que toda liderança ela foi instituída por Deus. E se a gente for levar para esse lado, até mesmo um presidente que a gente não concorda, tipo o Bolsonaro, ou a Dilma, ou o Lula, e aí eu fui parar até lá no próprio Hitler. Se isso é uma realidade, até ele foi Deus que permitiu que ele estivesse lá. E essas crises que às vezes eles geram, Deus trabalha nelas. E eu fico olhando essa crise hoje, eu acho que eu não vou falar que foi Deus que criou, mas é uma permissão de Deus para Deus moldar a igreja conforme o propósito eterno dele, que eu acho que é muito maior do que simplesmente a nossa mente pode enxergar. Eu acho que foi bem prudente, não dá para você cravar nada, mas uma coisa eu tenho para mim, não sei se vocês concordam, que eu acho que Deus ele tá no controle desse negócio. Você entende? Eu tenho certeza. Então... O Raniel tá mais neutro. O que você acha, Raniel? Não, pra ele, né? Eu acredito, assim, numa igreja, e principalmente numa teologia, que ela aponta... Tem uma frase, não lembro de quem, mas fala que a teologia fala muito mais sobre antropologia do que o contrário. A nossa teologia é muito mais uma visão do homem se relacionando com Deus do que Deus propriamente. Sim, verdade. Então, a gente tem, por exemplo, a reforma protestante
por exemplo, ela é imprudente você falar, por exemplo, a reforma protestante foi um toque de Deus na igreja. Não foi um toque de Deus na igreja, foi um toque de Deus no mundo. Verdade. A reforma protestante ela é um período que você começa, por exemplo, na Renascença. A Renascença ela muda a forma de pensar. E a Renascença não é só uma criatividade intelectual, artística, de escrita. Por exemplo, dentro da Renascença tem os primeiros projetos arquitetônicos sendo assinados. Você tem as primeiras obras de música sendo assinadas. O pensamento da Idade Média passa e você tem, a partir daquele momento, um pensamento de elucidação, de raciocínio. Porque o que Lutero fez foi um culto racional a Deus, onde ele levanta e sai, peraí, o que está sendo pregado, o que está acontecendo? Então a gente precisa viver isso. É por isso que eu gosto de entender esse momento partindo do seguinte ponto: a gente não está no mundo justo, a gente está no mundo destruído pelo pecado. Deus não deseja a Segunda Guerra Mundial, Deus não desejou coisas ruins. Elas acontecem por causa de um mundo destruído pelo pecado. Agora, não tem nada que Deus não use. A prova é que nós estamos aqui. Mas assim, eu nem sei. Gente, é pior que Essa é ótima. Até que nem o Kiko, eu entendi a piada quase um pouquinho. Amém, louvado seja Deus. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que, Deus ele não deseja um vírus que mata as pessoas. Mas, num mundo destruído pelo pecado, não tem nada que Deus não use. Mas aqui, então, vou só um detalhe. Você falou tirando fora a questão escatológica da coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo como não colocar a questão escatológica. Por exemplo, quando a Bíblia fala de guerras e rumores de guerras, cara, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu entendo Primeira e Segunda Guerra Mundial, de cara. Por quê? Guerra sempre teve. Então, você pega lá, antes de Jesus tinha guerra, depois de Jesus teve guerra, sempre teve guerra. Mas duas grandes guerras, só lá. Jesus foi longe. Só a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aí a Bíblia fala também sobre epidemias. Cara, eu não vou ser presunçoso ao cravar, é isso. Mas eu entendo que talvez esse é um período que a gente está passando por o que a Bíblia falou, de epidemias que iam vir da volta de Jesus. Tanto que eu entendo um pouco mais, eu tô junto com o povo que está falando, tá um pouco mais próximo. Eu não sei quando mas eu acho que está muito próximo. Por exemplo, você tem dentro lá em Gênesis, a profecia vem de que a mulher ela teria um filho que traria descanso, que pisaria. Você percebe que Noé, por exemplo, foi esse filho esperado. Noé significa descanso. Esse menino vai trazer descanso pra gente. Cara, eu pensei. Então, assim, por exemplo, o prenúncio de um Messias, ele vem borbulhando desde o momento em que houve a queda. Se esperava que aquilo ali aconteceu rapidamente. Você tem, por exemplo, o período entre Malaquias e Mateus, onde os apócrifos estão ali, que surge essa fé mística que a gente conhece. Por exemplo, você tem até macumba naqueles livros lá, queima o fígado do peixe, não sei o quê. Eu não sei. Porque o homem, como eu posso dizer, o homem ele anseia por esse descanso, ele anseia por esse fim, ele anseia por essa paz. E essa procura por símbolos, ela é totalmente natural. Por exemplo, a gente falou de Hitler. Hitler foi eleito democraticamente. Ele foi esperança para aquele povo. Mas há uma diferença entre democracia e teocracia. Sim. Claro. Mas assim, por exemplo, só encerrando essa ideia, a gente sempre está apontando para alguma coisa e indicando que aquilo ali é o fim. Ou que aquilo ali é a ponta. Assim, é lógico que o coronavírus é parte do que nós chamamos de período escatológico, porque ele se inicia quando Jesus sobe aos céus. Mas os últimos dias. Os últimos dias, sim. Mas a ideia de definir que
agora sim vai acabar. A gente teve momentos piores. A gente teve a peste bubônica, a gente teve a peste negra. Não, A gripe espanhola matou 50 milhões há 100 anos atrás. Com certeza. Tinha gente amontoada na rua na gripe espanhola. Sim. A gente não vive uma gripe espanhola hoje, na minha opinião, acho, porque a gente já avançou bastante medicinalmente falando, né? Tecnologicamente. O mundo mudou um pouco a sua visão em relação a isso, mas a gente já teve crises muito grandes. Eu parto da ideia de que os últimos dias é estudo. Não, concordo. E assim... Hã? Não, é só para dar uma ideia. Só isso. Então, só mais uma coisa para te dar base legal também. Por exemplo, a gente tem epidemias na China que elas não foram contabilizadas. A gente tem epidemias entre os povos sírios, por exemplo, que também não foram totalmente contabilizadas. Por quê? Elas vêm de um período antes da informação, dessa informação acelerada, né? Dessa com certeza. Revolução digital, onde todo mundo tem uma câmera, os números eles realmente se atualizam de uma forma muito rápida e tudo mais. Então, assim, proporcionalmente, um cara que viveu a gripe espanhola provavelmente falou e falou assim, semana que vem Jesus está aqui. Não, mas aí que eu vejo o problema. Eu falo que pelo menos quando eu entendo epidemias, eu vejo essa, até porque não são uma só, são várias, né? Mas eu entendo essa como clara, assim, eu acredito que de forma escatológica é mais um dos sinais, apesar que os sinais começaram desde lá de Jesus subiu ao céu, os sinais já começaram. Então, tem 2000 anos que os sinais estão acontecendo. A gente falou da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ao tempo que já foi. E isso eu não estou falando que vai ser daqui um mês, um ano, 10 anos, ou 100 anos, eu não sei exato, mas eu acredito que é mais um dos sinais. Sim. Por quê? Porque, igual você falou da gripe espanhola, a gente tem a peste negra muito mais terrível que isso, só que o que a gente está vivendo hoje, cara, talvez até mesmo por a nossa comunicação hoje, o mundo está globalizado, parece que é um choque maior. Não, essa não é a pior epidemia que já teve, mas é a que mais está fazendo um rebuliço. Rebuliço é da roça, né? Tá mais fazendo Todo mundo entendeu, rebuliço. Entendeu? Mas aqui, que tá fazendo mais um estardalhaço no mundo todo. Porque a gripe espanhola, aí eu vou talvez correr o risco de falar bobagem. 3% da população mundial. Que a gripe espanhola eu conheço pouco. Eu não sei até onde ela se estendeu. Ela foi um pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial matou aí umas 30 milhões de pessoas, não sei agora. E a gripe espanhola matou mais quase 50. Foi muita gente. Não, sei. Aí foi 1918, 19... 1920? Não, foi 18, foi não? Foi um pouco depois. Terminou a guerra. 19, 20, tá certo, isso mesmo. Cara, vocês gostam de história pra cara? Eu pensei que eu gostava de história. Mas é interessante isso que você tá falando. Mas, por exemplo, no caso eu acho que o coronavírus, ele infelizmente atingiu muita gente, gente próxima, gente que a gente conhece, talvez, eu conheço, mas ele vai trazer também consequências futuras, economicamente, por exemplo, ele já destruiu. Não. Parte do tecido econômico americano, por exemplo, que é onde bateu mais, então alguns já estão botando 16% de queda. No Brasil já é 5%. E a gente não está tendo os níveis de desemprego, a gente não sabe. Assim, nos Estados Unidos já sabe o grande, né? Já passou de 30 milhões, atualmente, dia 16 de maio. Mas no Brasil ainda não sabe os números, a gente não está sabendo ainda. Eu vi um dado falando que a cada 1%, por exemplo, a cada 1% de desemprego que sobe nos Estados Unidos, são 2.000 pessoas que correm risco de perder a vida. Porque o desemprego ele gera uma destruição na sociedade, né? Um pai que sustenta 5 pessoas, eles têm esse paralelo. Sem falar que os Estados Unidos é o motor da economia mundial ainda, né? Sim. É uma sociedade consumista e, enfim, uma potência econômica do mundo. A China também, que é o início. A China não vai. A China tá bem, né? Ela conseguiu segurar lá. Essa é a vantagem dela, né? Muito por causa do regime. Isso, o regime conseguiu segurar. Nos Estados Unidos espalhou, né? Sim. É um problema. Mas de toda forma, voltando até para esse assunto da igreja em si, acredito, porque se tem essa mentalidade de que quais serão as mudanças? Mudanças haverão.
Com certeza. Mudanças Isso aí. haverão, fato. Uhum. Igrejas, da última vez que eu encontrei a Raniel, até a gente falou um pouco disso. Igrejas que se apoiam no culto em si somente, igrejas que se apoiam no evento em si somente, elas vão ter certa dificuldade, elas vão ter um sério problema. Agora, percebo que há uma tendência, cara, assim, olhando com muita humildade, sem ser mestre de nada. Mas percebo que sempre em momentos de crise, a igreja ela se volta para duas direções. Quais? A primeira é uma ideia de celebração. Ela volta e ela promove cultos, ela promove eventos. A gente vai ver muita igreja voltando do coronavírus e fazendo congressos. A gente vai ver muita igreja voltando do coronavírus e fazendo culto. Mas há uma outra direção, e acredito que essa é a mais sensata, que é a da reflexão sobre as bases doutrinárias, sobre a base teológica. E aí, assim, se a pergunta fosse: Pedro, você acredita em uma mudança genuína, que algo vai mudar positivamente? Eu só acredito se apontar para uma mudança de pensamento, uma mudança de como a gente vê o ministério pastoral, como a gente vê a nossa teologia, como a gente vê a nossa doutrina. Porque é uma oportunidade, cara. É uma oportunidade de rever isso. É uma oportunidade de sentar, por exemplo, e perceber que o número de irmãos no hall de membros não é o número de irmãos salvos. Nossa, que o número de pessoas que ceiam, elas não estão na mesa do Senhor. Ou seja, não dá para segurar a nossa igreja somente na liturgia. Existem laços invisíveis que, se eles não forem repensados dia após dia, a própria agenda engole a gente. Por exemplo, a gente vê ministérios de louvor sendo sucumbidos por causa do ativismo, porque não param por causa de agenda, escala. Ninguém para falar assim: peraí, vamos raciocinar aqui o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando. Da mesma forma o pastor, da mesma forma o missionário, todo mundo. Então, quando a gente tem esses períodos de pausa, eu acho que é o John Piper, John Stott, se não me engano, que fez um período sabático, ficou um ano pensando. O cara fez um ano para poder... Eu ouvi alguém uma certa vez... Então, eu acho que esse é um período para a gente poder ser relevantes e mudar o que precisa ser mudado. Voltar e se apegar somente ao culto, somente ao evento, poxa, será que a gente realmente aproveitou essa oportunidade para mudar o que pode ser mudado, para pensar o que... porque o culto agora não está dando resultado, não está tendo. Eu acho que é o momento da gente pensar... O culto reunião, o culto está certo. É a hora da gente pensar, melhor, da gente lembrar que a gente não vai à igreja, nós somos a igreja. Isso. E eu acho que, cara, na cabeça da igreja, eu acho que muita gente pensa, não, eu vou à igreja, mas não tem essa plenitude, não, eu sou a igreja. E se eu sou a igreja, o culto, igual você falou, o culto está tendo. Eu não preciso estar no templo. Aonde eu tô, aqui agora, embora a gente tá batendo um papo, mas eu acredito que é um culto, cara. Eu vou ser sincero, eu tenho minhas viagens mais profundas, assim, na Bíblia, quando eu tô conversando. Às vezes eu tô batendo papo, aí vem aquele, nossa, isso aqui é muito viagem. Aí eu paro um pouquinho. Você entende? Não sei se vocês têm essa, eu acho que é muito próprio. Boa. Eu não chamo de nada. Nossa, cara. Não tenho essa criatividade de vocês. Oh, meu Deus, o que é isso, reverendo? É uma conversa. Tá certo. Tô brincando. Aqui, ó. Beleza, eu entendi. Você acha que as igrejas que tinham um trabalho estruturado de base de ensino e comunhão fora templo, então, quer dizer, pequenos grupos, se deu bem nesse momento, nessa fase? Você acha que ficou melhor para elas? Então, quando eu estou falando sobre a própria organização... Se deu bem no sentido de que vai ficar mais fácil para... Essas pessoas ficaram, elas estão ali. Porque a igreja que depende só do culto, ela pode perder muita gente. Sim. Muita gente pode... Quando eu estou dizendo isso, eu tô batendo... Vamos chamar aqui de método. O
que é um método? Quantos cultos a comunidade tem, se tem célula, se não tem célula, se é uma igreja com visão de célula, se é uma igreja com visão de que tem escola bíblica, outras não tem. A gente está falando do método. Mas quando eu estou falando que a renovação mais importante ela está além disso, eu estou falando, por exemplo, uma igreja que tem a ideia atualizada, a ideia genuína, por exemplo, dos chamados, ela entende que a oração do pastor ela é importante. Mas não é só a oração do pastor. A oração do meu irmão, ela também tem efeito. Então, uma igreja que é assim, ela não está sobrecarregando seu pastor. Que talvez seja um problema. Eu, por exemplo, eu lidero uma galera. Eu vejo que eles encontram esse prospecto, sabe? Esse negócio assim, eu tenho que falar com ele. Quando muitas vezes, poxa, a conversa que a gente está tendo aqui é um discipulado, é um encontro incrível. Então, quando eu falo isso, eu não estou falando da estrutura. Na verdade, a estrutura ela funciona muito bem quando a visão teológica, a sua doutrina, quando o amor que você tem, ele está de acordo com a visão de que que nós somos um corpo, que todos edificam uns aos outros, de que, por exemplo, ser pastor não é um título, ser pastor é um dom. Então, muitas vezes, a gente é pastoreado por pessoas que não têm um título. A gente é ensinado por pessoas que não têm um título de mestre. A gente é evangelizado por pessoas que não têm um título de evangelista. Mas então, o negócio é que a pessoa sempre espera o título. Então, organizações eclesiásticas estão apegadas ao título agora, elas estão vendo que sobrecarregou em figuras. Então pode dizer que foi uma coisa boa, vamos pensar assim. Porque, cara, eu vejo... Se gerar reflexão. Não, mas eu acho que automaticamente porque gera. se terminar tudo e voltar a mesma coisa, não... Exatamente, é por isso que eu falo. Se voltar e o discurso for, ainda bem que vocês encontraram comigo, porque eu sou o seu pastor e se vocês não encontram comigo, vocês estão mortos. Ainda bem que vocês voltaram, porque se vocês não aprenderem na escola bíblica dominical, vocês não aprendem em lugar nenhum. Cara, sabe um problema sério que eu vejo na igreja? Eu acho que não é de agora, mas é desde quando a igreja não era igreja, desde o tempo de Moisés. Deus vem no monte e fala assim, bom, eu vou vir e vou falar com o povo. Aí vem o povo e fala, beleza, o santificou hoje, amanhã, terceiro dia Deus vem. Aí Deus vem, eles falam, não é do jeito que eu esperava. E aí todo mundo fala, Moisés, sobe lá. E aí Deus fala com você fala com a gente. O que a gente espera hoje, melhor, a gente não, eu acho que a maioria das pessoas esperam Deus, fala com o pastor lá, e aí se eu falo comigo, depois ele passa pra mim. Porque a gente não quer esse relacionamento com Deus. Cara, eu penso que esse período de quarentena, acho que é o momento da gente refletir e falar assim, poxa, eu tenho que ter meu relacionamento com Deus. Exatamente. E eu não sei se isso vai ser... na verdade, eu acho que eu vou ser presunçoso agora. Isso não vai ser em todo mundo. Mas eu acredito que em muitas pessoas esse pensamento tem... Essa clareza está chegando um pouco mais. A gente fala assim, poxa, eu não preciso... Não é apenas o pastor, apesar que tem a necessidade do pastor, mas eu tenho que ter o meu relacionamento com Deus também. Isso é importante. Ou talvez mais importante. Isso, até falando do próprio Moisés, não sei se é na revolta de Coré ou de Arão, mas que ele diz, Deus lá e fala, olha, então tá, se você não tá dando conta, eu vou chamar aqui alguns anciãos e vou derramar sobre eles o Espírito para que eles façam também. E aí chega 2 horas e fala, olha, Moisés, tem gente que você não impôs as mãos, que você não falou para eles fazerem, profetizando lá fora do arraial. Moisés vai lá e fala, eu gostaria que todo mundo tivesse o Espírito. Gostaria que todo mundo fizesse. Não sobrecarregava tanto o pastor ou o líder, seja quem for. E Jesus traz isso. Atos 4 fala que todos eram um sentimento no coração, na mente e no coração. Quando eu olho para essa igreja, eu vejo uma igreja que ela é uniforme. O crescimento é uniforme. O crescimento não dependia de uma pessoa só. Não tem como a igreja ter crescido dependendo só de Paulo. Não com certeza. Não tem como aquela... Por exemplo, a gente vê lá, e Pedro pregou e 3 mil pessoas se converteram. Pedro não cuidou de todas aquelas pessoas, ele foi preso logo em seguida. Alguém se juntou ali, foi conversando.
o ambiente foi crescendo. Para todo discurso também tem um fanático. Tem um cara que vai olhar para o que eu tô falando e tá falando assim, tá acabando com a figura do vazio. Não, tem uma porção saudável disso. A igreja tem a igreja é formada por pessoas de vários dons e o mesmo Espírito atua em todas. Exatamente. E não há uma hierarquia também de dons também. Há esse problema também, que a pessoa confunde. Há uma hierarquia, assim, hierarquiza tudo e tal. Tem algumas igrejas que fazem hierarquia, mas assim, apóstolo. Não, semideus, vice-querubim, depois tem o apóstolo, o bispo. E tem um desquerubinizados. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, os obreiros e lá no fundo os irmãos. Os irmãos. Fica lá no final. O povo do mundo. E tem o mundo. E isso quando o diácono é promovido a pastor, né? Não, tem diácono, tem presbítero em cima, tem que ser promovido. Mas a palavra é um processo. É um problema. É promovido. É ungido. Vai ganhar mais. Meu Deus, cara. Não, é só. Nessa igreja só ganha o bispo. Pô, para com isso. Não, a salário não é para todo mundo, não. Então, eu acredito muito nisso. Se a gente revisar sabe por quê? A gente já foi. Eu teve uma vez que minha mãe falou pra mim, ela não falou isso, mas ela falou assim: não sei por que você fica estranho de nós vamos no culto ou não vamos. Deixa eu te falar, todos os domingos da sua vida, pro resto da vida, você vai estar na igreja, para. Então, minha mãe falou isso comigo uma vez, eu era criança. Criança fica, vai, não vai. Mas assim, quando eu olho pra esse contexto de, poxa, eu tenho que estar lá, cara, provavelmente todos nós a gente conhece alguém que entrou em colapso por falta do templo. Será que isso não desperta para nós o que está acontecendo? De que os relacionamentos individuais eles estão sendo coletivizados, os coletivizados estão se tornando um show. Então a gente precisa voltar a uma essência. É por isso que eu falo muito isso com o Raniel. É por isso que uma revisão teológica do que você entende como teologia, como você entende do que é a fé cristã, vai renova. Por exemplo, a ideia de culto. O culto é entrega. Então, se a gente se adequar à realidade de que o culto é entrega, você vai estar em casa esperando receber algo de Deus para chegar no culto e entregar. Você não vai estar em casa esperando para ir no culto para receber. Se você entender, por exemplo, que o pastor é um só e que as ovelhas são 200, 300, 5 mil, você vai começar a olhar para o seu pastor como alguém que pode ser acionado, como alguém que você pode conversar. Não é alguém que atende necessidades urgentes. Mas essa revisão, ela está aqui. Ela é de pensamento. Cara, aí eu discordo, categoricamente. Por quê? Cara, eu acho que o evangelho, ele passa pelo pensamento. Mas eu acho que entender a palavra, ela é primeiro no espírito. Sim. Porque às vezes a gente quer falar assim, não, a gente tem que ter uma revisão teológica e tal, a gente tem que mudar o pensamento. Cara, mudar o pensamento não resolve, depois ele muda de novo. Mas quando você tem uma revelação no seu espírito, aí que é diferente. Eu comecei a pregar, vamos dizer assim, um evangelho o mais simples possível. E eu corro o risco de ser herege nisso, mas o evangelho de uma só coisa, que é simplesmente estar com Jesus. Aí você fala assim, mas como o evangelho pode ser uma só coisa, estar com Jesus? A partir de estar com Jesus, todo o resto vai acontecendo. Vamos supor assim, eu estou andando com Jesus, aí ele começa, Jamir, vai ali, vai cuidar daquele mendigo que está na rua. Ô Jamir, vai ali, cara, aquele cara ali está precisando de um abraço. Ô Jamir, para um pouquinho, você tem que dar mais atenção para sua família. Todas essas coisas, o que a gente faz na igreja, é legal, é bênção. Mas se a gente simplesmente faz por fazer, eu acho que perde todo o sentido. Eu acho que tem que ser a nossa essência sendo transformada. Por isso eu acho que não é simplesmente mudar a mente. É você ter uma revelação de Deus no seu espírito e a partir daí aquilo começar a mudar. Minha mãe fala que eu fico complicando demais as coisas. Eu acho que você está falando a mesma coisa, mas a linguagem do Pedro é diferente. Eu acho que a linguagem do Pedro é diferente da sua, mas é a mesma coisa que vocês estão falando. Sim. Entendeu? Mudar a mente para ele é
é lidar com a revelação da palavra de Deus, é voltar à doutrina, o ensino, o bom ensino, e deixar que isso influencie você. E aí você mudou a mente pelo poder do Espírito. Certo. Entende? Então o Espírito está mudando aqui. Mais ou menos, né? É isso mesmo? Então nós estamos falando a mesma coisa com linguagem diferente. Com palavras diferentes. Mesmo fazendo, você vai bater na tecla do conceito. Não, como assim? Não entendi. A prática, ela não elimina o conceito. O que você está fazendo é alguma coisa. E isso exige o pensamento. Isso exige um conceito. Crer também é pensar, disse John Stott. Não, é uma verdade, mas vamos supor. Porque, por exemplo, vou ser simples, eu vou o mais simples possível. Isso é um conceito. E esse é o melhor conceito. Que eu acho que é o mais. É o conceito mais simples, que é: se você tiver amor, você vai conseguir medir todas as coisas de uma forma poderosa, maravilhosa. Ele falou a mesma coisa com você com outro texto. Cara, eu tenho um sério problema. Pela renovação da vossa mente. Certo. Então, e Paulo usa essa palavra como uma palavra de que a mente, ela guia também o que você faz. Mas ela é renovada, eu não tenho que você falar mesmo, mas pelo Espírito. Não tem outra pessoa que renova a mente. Não, porque, se vamos parar pra pensar, tem um cara que ele vai simplesmente querer, não vai se renovar, mas vai querer aperfeiçoar a mente. Ele vai, não, vou estudar mais, vou me dedicar mais. Ele vai estar automaticamente mudando a mente, de certa forma, renovando. Mas eu acho que o que a Bíblia fala ali é um renovar, que você também está falando, cara, é o que vem de dentro, que eu não consigo explicar, as palavras me faltam. E é como diz um cara que eu vi falando, que o evangelho é igual biscoito. Só provando que você sabe dizer como é que é. Eu vou falar que o evangelho é igual fandangos, não tem como comer só um, né? Também. Mas só aquele que prova sabe o sabor, não? Oh, Deus, perdoa esse pessoal do fandangos, do biscoito. Comparando o evangelho a biscoito Aimoré só. Para só. Não, mas é prático. Biscoito Baldu, qual você vê? Fandangos. Como é que eu falo biscoito? Como é que é aquele biscoito caro? Não tem biscoito. Eu achei um pecado, tem que terminar esse negócio logo. Então tá. Dá dislike aí, irmão. Não dá dislike não. Mas assim, por exemplo, a gente tem em Atos 4, a gente tem Pedro falando o seguinte, ele prega, depois ele dá um discurso, fala, olha, o que vocês viram é isso. Ele explica toda a razão da fé dele. É incrível. Por exemplo, o que Estevão faz, e Estevão vai se defender, ele se acusa. Porque ele vai se defender, ele vai lá e fala mais. Eu acho a pregação de Estevão fantástica. Nossa, eu também, cara. Eu acho. O resumo da Bíblia também. Depois. Não, mas a pregação é boa. Nossa. Mas assim, até o fato até antes de ele acusar os caras, ele estava indo muito bem. Mas quando ele falou a verdade, aí acabou. Mano, é maravilhoso. Então assim, Pedro vai lá e explica toda a razão da fé. A fé cristã é racional. Ela é racional. Mas aí Pedro entra numa coisa... Para aqueles que nasceram de novo. Sim. Sim, porque senão o cara que não nasceu de novo... O cara que não nasceu de novo, ele consegue compreender a fé cristã na questão filosófica. Isso é totalmente normal. Mas quando eu digo que a fé cristã é racional, eu estou dizendo que o cristão consegue compreendê-la de forma verdadeira. Então, ele consegue compreender a loucura do evangelho. Então, para o filósofo, é loucura um Deus que morre, um Deus que sangra, um Deus que sente dor. De Deus, na verdade. Então, eu estou dizendo isso. Então, para alguns... para algumas pessoas é uma construção do homem essa religião, mas para aqueles que experimentaram do novo nascimento, eles compreendem essa fé. Essa fé é compreensível e continua sendo sobrenatural. Então eu não consigo diferenciar, por exemplo, o estudo bíblico de uma experiência espiritual. Eu acho que o estudo bíblico é uma experiência espiritual. Eu acho que estudar a Bíblia é uma experiência espiritual. E quando alguém estuda a Bíblia, ele está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia é a revelação especial de Deus. Não é um livro à toa. Então, quando se estuda a Bíblia para interpretá-la bem, para ouvir o que ela quer dizer, é porque você quer ouvir Deus falar com você. Aquilo não é uma coisa à toa. Então, eu usando sua frase, eu vou terminar minha fala aqui Tudo bem. dizendo o seguinte, que
a revelação não é progressiva. Só essa fala que eu vou dizer. Acabou. Não falo mais nada. Tá completo. A revelação não é progressiva. Só para finalizar minha fala, e aí Pedro fala o seguinte, ele vão lá e fala, Pedro e João, vocês têm que parar o que vocês estão fazendo. Ele vai lá e fala assim, ó, julga você se é justo eu fazer o que você está falando ou o que Deus me falou para fazer. E mais do que isso, a gente não pode ficar calado diante do que a gente viu e ouviu. Certo. E, para finalizar assim, Jesus ele fala que a terra fértil é aquela que ouviu, entendeu e produziu. Uma fé que você ouve e produz, não existe. Não existe essa fé. Jesus não coloca em momento algum que tem uma semente que conseguiu ouvir e produzir. O mais perto disso é a semente que cresceu no meio dos espinhos, mas não tinha oxigênio, porque sem entendimento, nos dias maus você se perde. Então Jesus chama de a pessoa que entendeu o evangelho, a pessoa que ouviu, entendeu e produziu. Normalmente, se tem dentro de um conceito de entendimento, a gente exclui pessoas que talvez não saibam falar o que estão vivendo, mas pessoas que eu conheço muito humildes têm uma certeza doutrinária e teológica muito mais concreta do que pessoas que têm conhecimento, que têm eloquência. Então eu acredito assim firmemente que uma pessoa que vive o evangelho, ela entendeu, ela mudou o pensamento dela, ela acredita naquilo ali, ela tem uma certeza, ela consegue identificar o que é certo e o que é errado. É incrível isso. Você encontra com um irmão que nunca pegou num livro de teologia sistemática, mas ele sabe, existe algo ali, ele entende, ele sabe o 2 mais 2 e aquilo ali guia a vida dele. Se não tem amor, não estou dentro. Se não tem Jesus, não estou dentro. Se isso tira o poder de Deus, eu não estou dentro. Cara, mas maravilhoso. Sabe por que o cara faz isso? Porque o Espírito Santo está dentro dele. Exatamente. Aí o cara vai assim, vai andando, ele vai até pra mão. Não, peraí, tem alguma coisa que. Melhor não. É por aí, cara. O tempo já foi. Pra gente encerrar. Pra você, igreja. Uma frase assim. Corpo. Uma palavra. Na sua vida, corona. O corona? Que o corona. Uma frase assim desse período. Eu realmente espero que o corona destrua algumas vaidades, além do que a gente possa ver. E vou dar uma filosofada, pode? Vai, Luiz Felipe Pondé. Assim como o corona ele é invisível a olho nu, que a gente possa reconstruir coisas que são invisíveis a olho nu. Coisas que talvez a gente não via, mas que nos atingia, assim como o vírus a gente não vê e nos atinge. Conceitos, nossas práticas pessoais. Reconstrua coisas invisíveis. Assinado Pedro Ribeiro. Valeu, Pedro. Faltou salgado. Fala não, Sam. Me criticaram quando eu dei a ideia de trazer aqui. Na próxima vai ter. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Falou, gente. Com Valeu, Deus. grande abraço. Tchau.